Tudo encaminhado. O contrato vai ser de 2 anos, o treinador vai assumir a multa para sair do comando da seleção da Polônia e o planejamento do Flamengo já começa nesta quarta-feira, dia 29. Marcelo Raed, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a este Sport TV News, que reviravolta, hein? Não é? Pois é, parece que o Flamengo ficou sem alternativas com o Jorge Jesus e acabou optando por um plano B e fechou com o treinador Paulo Souza antes do Internacional fazer esse caminho. Não quis, né, ficar desprotegido, né? Já se garantiu. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos acionar o André Hernan, que é quem está acompanhando essa história desde bem cedinho. É o Central do Mercado chegando aqui no Sport TV News. André Hernan, muito boa tarde para você, meu amigo. Seja bem-vindo. Eu estou pensando aqui, não tem plantão de Natal, de Ano Novo, enfim, sem notícia com você, né? Frio, tranquilo, não. Com você é novidade, é notícia, sempre tem alguma coisa acontecendo, é isso mesmo? Tem que ter aquele friozinho na barriga, né? Se não for assim, não tem graça. Boa tarde para você, Débora, meu amigo Raed. Um abraço a todos e foi assim, muito nesse caminho, né? O Paulo Souza era a primeira opção do Flamengo quando o Spindle e o Marcos Braz, Bruno Spindle e Marcos Braz decidiram sair do Brasil com alguns nomes na carpeta e, claro, evidentemente, tendo uma conversa com o Jorge Jesus por todo o contexto, pela idolatria que tem o técnico português, mas tinham outros nomes. E o primeiro nome era o do Paulo Souza. E num primeiro contato com o Paulo Souza, as impressões foram boas. Por mais que os dois lados falassem muito assim de que tinha sido um encontro mais informal, uma coisa mais amistosa para se conhecer, tinha evidentemente uma vontade do Paulo Souza se colocando à disposição para assumir o Flamengo e tinha evidentemente uma promessa do Flamengo de que tinha que conversar com o Jorge Jesus e se não desse certo com o Jorge Jesus, aí sim encaminharia para um acerto. Num determinado momento, principalmente quando teve aquela situação em que Jorge Jesus disputou o Clássico, não estando ali na beira do campo, mas disputou o Clássico e perdeu para o Porto 3-0, daquela situação com a presença dos dirigentes do Flamengo em loco, Paulo Souza viu que a situação era assim, ele se sentiu um pouco como, será que eu estou aqui em modo de espera? E aí não esfriou a coisa um pouco. E aí o Internacional entrou em cena, fazendo proposta, discutindo e tudo mais. Só que no momento em que Jorge Jesus virou uma grande incógnita e algo muito difícil para a direção do Flamengo nesse momento, o Flamengo retomou as conversas com o Paulo Souza e aí o encaminhamento foi um pouco mais rápido, mais fácil, tudo muito rápido. O Internacional tinha até uma viagem marcada para tentar uma conversa final com o Paulo Souza, mas evidentemente, diante do contato do Flamengo, o Internacional deu um passo atrás, decidiu não viajar e foi tudo assim, 24, 25 até amanhã de hoje, que o Paulo Souza agora é o novo técnico do Flamengo, 2 anos de contrato, vai se desvincular agora da seleção da Polônia, mas foi tudo assim, muito na questão do detalhe. E, evidentemente, o Flamengo se viu na pressão de ter que fechar com o treinador cada vez mais difícil com o Jorge Jesus, Paulo Souza era o primeiro nome da lista. Agora, André Hernan, pelo que a gente está vendo, a saída dele da seleção da Polônia talvez não seja tão simples assim. Envolve uma multa e a gente viu o presidente da Federação Polonesa de Futebol, não sei nem se eu arrisco falar o nome, tenta? Vou tentar. Fica só como presidente. Fica só como presidente? Vou falar rápido. César Kulesa. Boa, gostei. Então vai, vamos lá. O presidente publicou no Twitter uma postagem. Raed vai ler para mim na língua original? Vou. Vai lá, eu fiz um curso rápido de polonês, está dizendo ali, ó. Hoje fui informado por Paulo Souza que queria rescindir o contrato por causa de uma oferta de outro clube. Esse é um comportamento extremamente irresponsável e inconsistente com as declarações anteriores do próprio treinador. Portanto, recusei firmemente. Só que existe uma multa contratual, né, Débora? Exato. E aí, agora, a princípio, a informação é de que o próprio treinador arcaria com essa multa, Hernan? A saída do Paulo Souza da Federação Polonesa não seria uma saída amistosa. Isso o próprio Paulo Souza já sabia.
Por quê? Não que existisse uma briga declarada. Agora é uma situação diferente, mas não tinha, assim, o mesmo caminho, o mesmo direcionamento desse atual presidente da Federação Polonesa com o trabalho do Paulo Sousa. Por quê? Porque ele foi escolhido e contratado para ser o técnico da Polônia por um outro presidente que não se elegeu. Então, essa nova gestão gerava dúvidas também no Paulo Sousa. Paulo Sousa tem a sensação, ou tinha essa sensação de que, mesmo classificando a Polônia nessa repescagem com a Rússia, ele poderia, de repente, não ser o treinador. Então, não tinha, assim, um direcionamento de trabalho, as ideias não batiam. Então, a partir do momento em que o Paulo Sousa chega e pede essa rescisão amigável, não teve uma resposta amigável, muito pelo contrário. Então, se tem uma multa que são 3 salários do que ele recebia lá na seleção polonesa, evidentemente o staff do Paulo Sousa, o Paulo Sousa vai acabar arcando com essa situação, porque ele já quer logo se livrar, enfim, assinar essa rescisão de contrato, pedir essa demissão, e aí sim ser treinador do Flamengo e poder ser anunciado. Porque está tudo certo, está tudo apalavrado, tudo assinado. Só que enquanto ele não se desvincular, o Flamengo não vai anunciar ele como novo treinador. E a gente falou um pouquinho antes que a partir do dia 29 o Flamengo então já começa a planejar então a próxima temporada. Esse treinador, Paulo Sousa, a gente falou tanto de Jorge Jesus, mas vamos pensar então agora no Paulo Sousa. Se aproxima do Jorge Jesus, o estilo dele, o que a gente pode esperar dele? Não se aproxima. Inclusive um estilo bastante diferente, tá, Débora? Antes de falar do estilo do Paulo Sousa, lembrar que a Polônia está disputando a repescagem das eliminatórias. Os jogos são no final de março e vai perder o seu treinador antes de tentar uma das vagas para a Copa do Mundo. Jogo contra a Rússia, no finalzinho de março. Então, também é problemático para a Federação Polonesa. O estilo do Paulo Sousa, eu vi alguns jogos da última Eurocopa da Polônia, tá? Antes de chegar aqui no Sport TV News e dar a minha opinião sobre o técnico. Não acompanhei os trabalhos dele, por exemplo, na Fiorentina e no Bordeaux, que foram bons trabalhos. Mas na seleção polonesa, ele armava um time com 3 zagueiros, os 2 laterais muito abertos, 2 volantes fazendo a ligação da zaga com o ataque, e é um estilo de jogo muito mais parecido, por exemplo, com o Crespo no São Paulo, com o Koundé no Internacional, do que com o Jorge Jesus no Flamengo de 2019. Então, o Jorge Jesus armava um time com uma linha com 4 defensores, tinha um volante à frente dessa linha de 4 defensores. O Arão recuava para fazer a saída de 3, o Gerson ajudava ali na saída de bola, mas o Jorge Jesus armava o Flamengo com 4 jogadores bem abertos no campo, o Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro, e com aproximação entre os setores. O Paulo Sousa não pensa o futebol dessa maneira. O Paulo Sousa pensa um jogo mais próximo do que fazia o Crespo no São Paulo, o Koundé no Internacional. Se for levar para o Flamengo, do que fazia, por exemplo, o Rogério Ceni no time. Você separou uns exemplos para gente? Então, eu separei 2 lances da Eurocopa para mostrar exatamente essa saída de bola. Então vamos dar uma olhadinha. O primeiro lance, se não me engano, é no jogo contra a Suécia, da Polônia contra a Suécia. Podemos rodar? Vamos rodar A já, saída tá? com 3 zagueiros, com 2 volantes apoiando essa saída de bola, ali na frente, como estão destacados. Posicionamento dos 2 laterais extremamente abertos, dando a amplitude do time. E ali na frente, 2 atacantes centralizados e um homem de ligação. É como se fosse um 3-4-1-2. O Flamengo pode aproximar os dois atacantes, o Bruno Henrique e o Gabigol, pode ter um homem de ligação ali por dentro, que é o Arrascaeta, mas tem algumas questões que terão que ser debatidas. Por exemplo, o Felipe Luiz não é um lateral de profundidade. O Felipe Luiz é um lateral de construção por trás. E o reserva do Felipe Luiz é o René, que também não tem essas características. Então o Flamengo já começa um novo trabalho tendo que ir no mercado. O único lateral que tem essas características, que pode dar a amplitude e a profundidade pelo setor esquerdo, é o Ramon, que é um menino da base. Então o Flamengo já vai começar um novo trabalho tendo que ir no mercado buscar jogadores diferentes. Felipe Luiz. O Raed, você sabe que eu questionei o pessoal do Paulo Sousa em relação a esse estilo de jogo de saída com 3 que você muito bem mostrou aí. E a resposta que veio foi assim, muito no sentido de
o Paulo Souza montava a seleção e foi assim na Eurocopa com 3 zagueiros e essa saída de bola, muito em função das peças que ele tinha. Mas que sim, Paulo Souza é um treinador que tem essa marca da liderança no vestiário e um jogo ofensivo. E foi assim no futebol francês e no futebol italiano um pouco mais, que preza um pouco mais a marcação, mas no futebol francês ele colocava o time um pouco mais à frente. Então, evidentemente, as peças que ele tem no Flamengo, o banco de reservas que tem o Flamengo, a mentalidade vai ser de montar um time um pouco diferente. Então, estou curioso, né? Estou muito curioso para ver como é que vai ser essa montagem desse primeiro time do Paulo Souza. Mas eu questionei essas variações do Paulo Souza. Claro que a resposta foi muito nesse sentido. Depende muito do que ele tem de peças à disposição. E por isso que ele montava a Polônia com 3 zagueiros. A gente vê, não só pelo Paulo Souza, mas por todo o histórico de técnicos portugueses, o Abel Ferreira no Palmeiras, ele diversas vezes deu declarações dizendo que ele monta o time de acordo com as peças que ele tem. E realmente, o que o André Hernan passou é uma verdade, é um time bastante ofensivo. Inclusive, eu separei também um gol da Polônia durante a Eurocopa. Vamos ver. Se a gente puder ver, eu quero chamar a atenção para o número de jogadores dentro da área. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores dentro da área praticamente para finalizar uma jogada. Isso aí mostra que é um treinador extremamente ofensivo. A primeira ilustração que eu fiz do time polonês era para mostrar como ele gosta de sair o jogo. Agora, o último terço do campo, ele trabalha com muita gente para finalização. Isso aí é uma prova da ofensividade do treinador. E aí também tem que preparar bem a defesa, porque o risco de um contra-ataque é sempre grande, né? Mas aí é o trabalho, é o dia a dia e o trabalho. O Flamengo não vai aparecer do nada com as características do Paulo Souza, mas pode ser um trabalho que pode ser muito bem feito. E o que vale, assim, que para o Flamengo é muito bom, né? E pelo menos assim, Marcos Braz gosta muito, é uma marca do trabalho do Braz, quando vai contratar um treinador, e foi assim com o Jorge Jesus e com os outros, Domi também foi nessa linha. O Flamengo preza muito a questão do treinador chegar com a sua comissão técnica completa. Então, o Flamengo vai ter, com o Paulo Souza, mais 6 profissionais. São assistentes, o pessoal de estatística, pessoal de vídeo, preparação física. Então, assim, é uma comissão técnica parruda exatamente para o Paulo Souza conseguir colocar a sua metodologia de trabalho, as suas ideias em campo. E aí você chegando nos primeiros dias de janeiro, dia 10 é a apresentação dos atletas do Flamengo, então vai ter toda a pré-temporada já com uma metodologia discutida pelo menos com a direção e com os profissionais que estão hoje no Flamengo, para o time chegar e ter uma pré-temporada já com um pouquinho do trabalho do Paulo Souza. Isso é super importante. A gente não sabe se vai dar certo, mas assim, pelo menos o caminho normal é você fazer uma temporada desde o início e ter esse tempo. Não é nem tão grande, mas enfim, pelo menos é algum tempo para que esse novo grupo possa chegar e mostrar o que pensa, como pensa o futebol. Antes de comandar a seleção da Polônia, o Paulo Souza comandou o Bordeaux da França. E o volante Otávio, que foi revelado pelo Atlético Paranaense, que hoje está no Bordeaux, trabalhou com o Paulo Souza em 2019. Ele deu uma entrevista ao repórter Fernando Becker e falou um pouquinho sobre essa experiência dele com o futuro técnico do Flamengo. Vamos ouvir. E ele sempre buscou trabalhar ofensivamente, cara. Perder a bola, pressionar rápido para recuperar, para jogar sempre. Ele fala, né, que o momento que a gente está mais forte defensivamente é quando a gente está com a bola. E ele procurava estar o tempo inteiro jogando com a bola, sair criando jogada lá de trás, dando essa... E quando perder a bola, aqueles 5 primeiros segundos, fazer o abafo, independente de qual setor, se é setor. Que muitas equipes, principalmente hoje, você vê, né, no Brasil, quando a equipe perde a bola na frente, eles tentam fechar o bloco, voltar rápido para se recompor e depois ir atrás da bola. E o tempo que a gente passou trabalhando junto era quando perdia a bola, independente, era sempre em bloco, a gente tinha que já pressionar rapidamente, mesmo que seja no campo ofensivo, fazer o abafa, para recuperar e já estar o tempo inteiro com a bola. A gente foi uma das equipes, no ano que ele passou aqui, 2019, foi uma das equipes que mais teve a posse de bola dentro do campeonato. O estilo de jogo, da maneira com que ele lida, é muito bom porque ele trabalha sempre com a sua comissão em conjunto e cada um pega os setores separados, né? Pega setor defensivo, trabalha uma parte da sua comissão trabalha com o setor defensivo, ele pega o meio campo, a outra parte pega a equipe ofensiva e faz o trabalho setores individualizados e depois faz o conjunto todo mundo junto.
Então, foi uma fase que eu evolui muito, sou muito grato ao Paulo por tudo que é, né? Virou um amigo, né? Tenho contato com ele sempre. Ele, não só ele, mas toda a comissão técnica. Tenho certeza, falei até para ele indo para o Brasil implantar todo o seu método de filosofia de trabalho, tenho certeza que ele vai ter sucesso dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, pelo menos com o Otávio a impressão foi boa, até em termos de vestiário, de relação interpessoal. Um trabalho por setor, que não chega a ser uma novidade, mas que é interessante, né? E só completando mais um pouquinho o currículo, o longo currículo, agora tá todo torcedor rubro-negro, né? Todo mundo está se debruçando no currículo de Paulo Souza, 51 anos, é ex-jogador, né? Ex-meia, um meia conceituado, inclusive geração... Jogava muito. Jogava muito, Figo, Jogava muito. a mesma geração do Figo. Foi campeão mundial sub-20 em cima do Brasil em 89. Foi em cima do Brasil esse título? Em cima do Brasil, se não me engano, do Paulo Nunes. Isso aqui eu não tinha. Boa, muito bem. E foi campeão da Liga dos Campeões com o Juventus e com o Borussia Dortmund também. Isso nos anos 90, estamos falando, né? Como treinador, seleções de base de Portugal, auxiliar do Filipão na Copa de 2006 e depois teve passagem por alguns times, Queen's Park Rangers, trabalhou na Hungria, Israel, Suíça e o que a gente já comentou, o trabalho elogiado na Fiorentina, Bordeaux e a seleção da Polônia. Ele fez bons trabalhos com times medianos. Agora ele vai ter o melhor elenco do Brasil. Grandes. Tem 5 títulos na carreira. Sim, Hernan. Tem 5 títulos, né? Que são, assim, o torcedor vai pensar, são títulos de expressão. Mas é aquela coisa, né? Se a gente pensar num futebol resultadista, se a gente ficar com aquela cabeça voltada para o resultado, de fato não são grandes títulos. Mas os trabalhos planificados ali, principalmente Fiorentina e Bordeaux, e a relação que os jogadores falam do treinador, eu acho que é isso que o torcedor tem que olhar no primeiro momento, porque não adianta, só vai saber qual que é a do Paulo Souza, a metodologia de trabalho, o dia a dia, quando ele chegar no Flamengo e começar a disputar o Carioca, a Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e tudo mais. E tem as decisões também de Recopa que o Flamengo vai disputar com o Atlético. E nessa pegada do Otávio, eu conversei também com o Pablo, que foi zagueiro do Corinthians, zagueiro do Bordeaux, e o Pablo me dizia uma frase muito interessante, que ele até me mandou um áudio, ele falando assim, que ele, Pablo, o Paulo Souza foi o treinador que tirou ele da zona de conforto, que ele é um treinador que tira o jogador da zona de conforto, porque o Pablo estava jogando muito bem na época no Bordeaux, mas é aquela coisa, o jogador tinha dado uma estacionada, e ele tirou o Pablo da zona de conforto, ele disse que foi um dos melhores treinadores que ele trabalhou na carreira, ele que hoje está na Rússia, né, o Pablo, jogando no futebol russo, mas trabalhou com o Paulo Souza 2 temporadas, e ele cita isso, tirou ele da zona de conforto. Tem uma situação que a torcida do Flamengo já está preocupada, vendo essas imagens aí, que é o Paulo Souza usando o coletinho na beira do campo. Jorge Jesus, no primeiro tempo da final da Libertadores, estava de coletinho, o Flamengo estava perdendo o jogo, no segundo tempo ele tirou o colete, o Flamengo virou o jogo em cima do River Plate e foi campeão. Então já começa com uma preocupação. Deixa eu só corrigir uma informação, Débora, rapidinho. Eu falei que o Paulo Souza foi campeão mundial sub-20 em 89 em cima do Brasil. Não, Portugal ganhou 2 títulos mundiais sub-20. 89 foi em cima da Nigéria, 91 em cima do Brasil. Ele é da geração de 89, peço desculpas. Não, sem problema nenhum. Sobre o coletinho, isso é fácil. Ele chegou no Ninho do Urubu, alguém já situa ele com relação a todas as superstições, né? Mas o Flamengo nem é tão conhecido, né, por superstição, não, são outros times. Hernan, e o Jorge Jesus nessa história, né? Porque a gente passou a semana toda falando sobre ele. Ele tem agora mais um clássico para disputar pelo Campeonato Português agora, não pegou bem, né? A repercussão foi muito forte, a repercussão, né? Quando se soube que a reunião tinha acontecido inclusive com a anuência, né? Dos dirigentes do Benfica, depois o João de Deus, auxiliar dele, confirmou, isso também parece que não pegou bem o fato dele ter confirmado a reunião. Como é que fica a situação do Jorge Jesus agora? O Jorge Jesus ele tem um contrato e ele tem um desafio imenso, né? Que é principalmente a Liga dos Campeões e também esse jogo que a gente vai ter no dia 30, né? Pelo Campeonato Português contra o Porto, um clássico vindo de uma goleada na Taça de Portugal. O Jorge Jesus entendia que era muito difícil
sair do Benfica agora, abrir mão de dinheiro para receber, de multa rescisória que teria que abrir mão, enfim, para ele era uma situação muito difícil de resolver agora. Chegar e, por mais que ele tenha vontade de retornar ao Flamengo, por mais que ele queira um dia voltar a sentir o calor que é a torcida do Flamengo, o futebol brasileiro, onde ele foi multicampeão, é uma situação que hoje ele vive uma pressão e que ele tem que resolver essa pressão dentro do clube que ele também é ídolo e que ele também tem um nome e uma história muito forte. Então, assim, é claro que o presidente Rui Costa não ficou satisfeito com tudo que estava acontecendo. O Flamengo se defendia dizendo que não tinha ido a Portugal para causar nenhum constrangimento entre Jorge Jesus e Benfica, mas fato é que ele vai ter agora um desafio imenso e a comissão técnica e Jorge Jesus, eles miram o jogo da Liga dos Campeões. É um jogo contra o Ajax, onde o Benfica entende que pode apostar todas as fichas ali para tentar passar de fase e aí dar uma amenizada na crise. Mas ele está com uma pressão muito grande e era inviável para ele, Jorge Jesus, sair de Portugal. Aliás, foi o que ele argumentou quando ele saiu do Brasil. Vou para minha casa, estar perto dos amigos, é o clube que eu amo, é o clube que eu tenho identificação. Enfim, largar tudo aquilo para vir para o Flamengo, nesse momento acabou sendo inviável e o Flamengo também não podia esperar.